aqui hoje com a Renata Reis, que possui mais de 15 anos de experiência em advocacy, hoje ocupa o cargo de especialista em acesso humanitário regional, Médicos Sem Fronteiras. Ela é doutora em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento pela UFRJ e mestre em políticas sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, com um período sanduíche na Universidade Livre de Bruxelas, certo? Bom, a primeira pergunta, eu acho que é a pergunta mais imediata, né, que pode ser feita, que é em relação aos impactos da pandemia de Covid-19, os desafios trazidos, né? Aí, em primeiro lugar, para o Médicos Sem Fronteiras, né, que é a organização do teu trato imediato, né, do dia a dia, mas também gostaria de extrapolar um pouquinho essa pergunta para perguntar também sobre os desafios no âmbito da saúde global, né? Então, essa é uma pergunta, assim, inicial, acho que mais imediata que a gente podia conversar. Perfeito. Primeiro, obrigada, Lívia, e também obrigada ao IESP por esse convite. Olha, é uma pergunta ampla, né? Mas eu vou tentar organizar primeiro sobre o impacto da Covid-19 para as organizações humanitárias, não só para Médicos Sem Fronteiras, mas nós somos uma das maiores, né, organizações médicas de emergência do mundo. Então, vou tentar contar para vocês um pouco o impacto direto dessa pandemia nos trabalhos MSF e aí talvez no fim eu consiga expandir um pouco para além do mundo humanitário, estrito senso. Então, Médicos Sem Fronteiras é uma organização médica de emergência que tem quase 50 anos de existência. A gente, nesse momento, trabalha em 70 países, com distintos projetos, distintos volume de trabalho médico, né? Então, a gente trabalha desde pessoas que estão vindo da Síria, fugindo de uma guerra brutal e que precisam de atendimento médico imediato para trauma, por exemplo. Então, a gente está ali no entorno de toda a Síria, a gente está numa parte da Síria, a gente está em vários países da África com diferentes projetos, populações refugiadas, populações migrantes, deslocados internos, pessoas que não têm nenhum acesso à saúde. Então, tem lugares onde a gente tem maternidade, onde a gente tem trabalhos com HIV, hepatite C. Então, é muito variado. E aí, o que aconteceu é que, para além da situação dramática que os nossos pacientes já vivem no mundo antes dessa pandemia, eles agora têm que lidar também com uma pandemia em sistemas de saúde, às vezes, tão frágeis que não pode nem dizer que eles existem, dependendo do contexto, né? Especialmente os países com conflito interno muito grave. Então, o que a gente tem feito nesse momento? A gente precisou adaptar todos esses projetos MSF para responder ao Covid também, para proteger os nossos profissionais e os pacientes. E a gente precisou abrir projetos em países onde a gente nunca poderia imaginar que a gente teria um projeto grande. Bélgica, França, Espanha, Noruega. A MSF hoje tem projetos grandes em todos esses países onde tradicionalmente a gente só tem centros operacionais, né? Onde a gente não tem trabalho de campo com população. Mas esses países também têm população migrante refugiada, população também em situação de rua, populações que estão em extrema vulnerabilidade, lares de idosos, né, instituições de longa permanência para idosos. Então, a gente também está trabalhando nesses contextos todos. Para além disso, em alguns países como o Brasil, a gente tinha pequenos projetos localizados para um tema específico. No Brasil, a gente, desde 2018, trabalha em Roraima, com população migrante refugiada vindo ali da Venezuela. A gente não só teve que adaptar esse projeto para a Covid também, porque a gente também vai fazer Covid lá, né? Mas a gente teve que abrir em outros estados onde nós não tínhamos atuação médica nesse momento. Então, hoje, no Brasil, a gente está em Manaus, a gente está em São Paulo, a gente está no Rio de Janeiro, e a gente está fazendo apoio remoto ainda para outros estados, e a gente tem tentado chegar exatamente na população mais vulnerável, população que mais vai sofrer os impactos dessa pandemia. Então, eu estou falando de população em situação de rua, população usuária de droga, lares, né, de longa permanência para idosos. Então, a MSF tem focado a sua atenção em países, na maioria dos países, exatamente na população mais vulnerável à pandemia. População em situação de rua, população usuária de droga, lares, né, de longa permanência para idosos. A gente também tem trabalhado com população em situação prisional, especialmente treinando equipes, ajudando a fazer triagem, desenho de fluxo de intervenção dentro de unidades carcerárias, né? Esse é um tema que não é tão forte na Europa, mas que no Brasil é muito importante. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, a gente vai adaptando a resposta de Médicos Sem Fronteiras à medida que os contextos se apresentem da forma que é o que o Covid vai se manifestando.
É importante dizer que nenhum de nós é super especialista em Covid. A gente está falando de uma doença que tem 4 meses, 5 meses. Então, embora sejamos muito experientes em epidemias outras e doenças muito mortais como a Ebola, nenhum de nós em Médicos Sem Fronteiras é super especialista em Covid, como ninguém no mundo é nesse momento, né? Então, a gente também está aprendendo a responder a essa pandemia no curso dela e com um tamanho enorme que atinge o planeta inteiro. Então, o que a gente recebe de desafio, para além das adaptações que a MSF tem que fazer todos os dias? Supply, né, equipamentos de segurança individual, medicamentos, todo esse fluxo de transporte de material e de produção de material foi afetado no mundo inteiro. O mundo inteiro está buscando os mesmos produtos para comprar. Então, a gente tem sofrido também o impacto da compra e da aquisição e da distribuição desses equipamentos, que para nós é chave, que a gente tem que proteger na linha de frente os profissionais de saúde. A gente precisa que eles estejam saudáveis para que eles possam atender os pacientes, né? E o segundo ponto que para nós tem sido muito desafiador é transporte de pessoas, movimento de equipes. A gente é uma organização internacional que está acostumado a ter equipes internacionais. Então, as equipes rodam, né? Especialmente os especialistas, os referentes, eles precisam viajar e estar perto das operações. E, nesse momento, tem muitos países com restrição severa de entrada de pessoas. Então, a gente tem sofrido o impacto disso também. Então, por exemplo, alguns projetos da MSF, infelizmente, estão em stand-by. Projetos, por exemplo, onde a gente precisa de cirurgiões. E a gente não consegue enviar esses cirurgiões. Então infelizmente, tem sido difícil para Médicos Sem Fronteiras gerir tudo isso, mas a gente precisa enfrentar. Eu acho que para o mundo inteiro, os desafios são um pouco parecidos, né? Todos os governos estão adotando as suas medidas na medida das possibilidades. Nenhum estado está preparado para responder sozinho a essa pandemia. O caso dos países europeus é a prova, né? Mesmo sistemas de saúde robustos, como o italiano, colapsou. Imagina isso na República Centro-Africana, imagina isso no Iêmen, imagina isso na Grécia, com campos de refugiados em condições terríveis, onde 1.300 pessoas têm acesso a um ponto de água. E falando de uma pandemia cuja prevenção é chave para não colapsar os sistemas de saúde na medida em que não tem tratamento viável ainda e nem vacina, né? Então, o mundo inteiro está enfrentando os mesmos dilemas, para alguns está pior do que para outros, tendo em vista os contextos políticos que, infelizmente, também não deixam de atingir a pandemia, né? Uma segunda questão que você chegou até a fazer uma comparação rapidamente aí, eu queria pegar esse gancho, que é sobre como essa pandemia de Covid-19 ela se diferencia de outras emergências sanitárias com as quais o Médicos Sem Fronteiras já teve que lidar ou ainda lida, né? Como o H1N1 e o Ebola. Então, qual é o diferencial que o Covid-19 está trazendo? A gente costuma dizer aqui entre nós de Médicos Sem Fronteiras, que não há comparação possível entre Ebola e Covid-19, tendo em vista a letalidade, a brutalidade que é lidar com a epidemia de Ebola. No entanto, foi uma epidemia terrível, que ceifou muitas vidas, que exigiu muito de nós, mas a gente estava em 3 países, né? E agora a gente enfrenta uma pandemia com uma escala nunca vista, nenhum de nós enfrentou algo que atingisse desde dos rincões da Rússia até a Terra do Fogo, né? A gente está falando do planeta inteiro combatendo o mesmo vírus. Isso é algo completamente inédito, que exige de todas as organizações, inclusive a OMS, respostas nunca antes vistas, né? Então, eu acho que o que a gente traz de experiência para essa pandemia é que a MSF é uma organização que está acostumada a lidar com a tragédia humana, assim, com o sofrimento humano, com o limite da atividade médica. O que a gente vê hoje é que o mundo inteiro está experimentando uma experiência humanitária, que é não ter capacidade de atender a todos, ter recursos limitados, ter que fazer escolhas difíceis de quem vive e quem morre. Isso é o dia a dia de uma organização humanitária, infelizmente, numa guerra, num tsunami, num grande terremoto. Mas nunca aconteceu do mundo inteiro enfrentar dramas humanitários. O que a gente vê hoje é uma expansão inédita do campo humanitário. Hoje o campo humanitário é o mundo.
Interessante. Também uma coisa que você já abordou um pouquinho, e eu gostaria também de aprofundar, é a questão de que a pandemia é um desafio, obviamente, global, como a gente já, enfim, atestou aqui, né? Ele revela muito sobre as desigualdades existentes no mundo, revelam muito sobre a capacidade de resposta a essa epidemia. Então, eu gostaria de explorar um pouquinho isso com você, de como essas desigualdades entre países, de capacidade de, enfim, sistema de saúde, de detalhar um pouco como que isso impacta na resposta à pandemia. Esse é um tema muito caro para Médicos Sem Fronteiras. Quando a gente ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1999, uma das coisas que a MSF fez foi criar uma campanha de acesso a medicamentos, que era exatamente um trabalho voltado para tentar eviscerar o tema da desigualdade do acesso a tecnologias médicas, né? Tanto as pessoas que não podem acessar porque o preço é impossível para elas, e eu estou dizendo talvez de muitos países, mas também de doenças que não receberam investimento suficiente da indústria nem dos estados, porque não tem, porque é doença de gente pobre e o mercado não está interessado nelas. O que o Covid-19 trouxe para todos nós é a expansão total dessa agenda. Na verdade, a gente está falando que as desigualdades entre os países, a desigualdade de acessar a saúde pelas populações, tomou contornos agora absolutamente dramáticos. Estamos todos atrás de uma vacina, estamos todos atrás de um tratamento eficiente, mas nós sabemos que o dia que ele chegar, ele não estará disponível para todos. Infelizmente, tem muitas empresas depositando patentes no curso da pandemia, tentando controlar o monopólio sobre produção ou sobre o desenvolvimento de tecnologias médicas que estão vindo por aí. A gente tem pedido publicamente, mundialmente, que esse não é o momento do lucro, esse é o momento de salvar vidas numa escala global. Todos nós vamos precisar dessas tecnologias. É absolutamente injusto que alguns países possam cuidar das suas populações e outros não. A gente já está vendo isso do ponto de vista dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, a gente já está vendo isso sobre as camas, sobre os ventiladores, e isso vai acontecer na hora que esse medicamento ou essa vacina chegar. Então, é preciso colocar esse ponto, não é um ponto menor, esse é um ponto chave. Enquanto um país estiver descoberto para a Covid, nenhum de nós estará seguro. Então, é preciso radicalizar nesse debate, nesse momento. Acho que dialoga bastante com essa pergunta uma outra coisa que é o seguinte: a epidemia ela virou uma pandemia, ou seja, ela se espalhou muito rapidamente pelo mundo, e o caminho da doença revelou que mesmo países desenvolvidos tiveram grandes dificuldades, ainda tem, né, grandes dificuldades para lidar com uma pandemia, uma doença, enfim, com esse nível de contaminação, de rapidez, né, de contaminação, e também revelou algumas abordagens isolacionistas de alguns países, que a gente pode citar como exemplo os próprios Estados Unidos, né? Então, o que essas duas situações, né, dos desafios que talvez inesperados, que as pessoas não imaginassem que fosse acontecer para países desenvolvidos, e a questão de uma abordagem isolacionista no momento tão que é uma doença, enfim, pandêmica, ou seja, afeta o mundo inteiro, e o que essas duas coisas revelam sobre a importância de uma resposta, enfim, global e também multilateral? Essa é uma pergunta importante, porque a gente, Médicos Sem Fronteiras, que já vinha trabalhando há muitos anos com população migrante e refugiada, a gente já vinha numa toada de combater essa onda xenófoba grande, né, infelizmente crescente, que escolhe pessoas que podem ter acesso à saúde e aquelas que não podem ter acesso à saúde porque elas não são nacionais daquele país. Ou são impedidas de entrar das formas mais terríveis. A gente tem um barco no Mediterrâneo salvando vidas de pessoas que estão fugindo da Líbia ou fugindo de conflitos internos terríveis ou fome aguda nos seus países e tentando entrar e buscar uma melhora na sua própria vida, né? Ou salvar a sua própria vida de seus familiares. A gente já sabia que essa é uma agenda que, infelizmente, cresceu muito nos últimos anos, essa intolerância com o outro, esse medo do estrangeiro, e o Covid-19 não é diferente, né? Eu acho que a gente já tem visto, infelizmente, vários países se manifestando contra asiáticos, por exemplo. A gente tem visto preconceito contra profissionais de saúde, como se eles fossem vetores vivos
de uma pandemia que, sem eles, é completamente incontrolável. Então, infelizmente, o que eu posso dizer do ponto de vista individual é que a intolerância humana é algo absurdo, do ponto de vista médico, humanitário, é absolutamente inaceitável. Médicos Sem Fronteiras sempre vai trabalhar para expandir as fronteiras do conhecimento humano de que as pessoas são seres humanos, elas merecem viver, elas merecem ter acesso a uma vida digna. E todas as barreiras políticas que forem colocadas nessa direção, nós seremos absolutamente contra, não importa de onde elas venham. Mas, infelizmente, é o mundo que a gente vive e eu imagino que o impacto do Covid para países super atingidos pela doença como o Brasil vai ter impacto. Eu acho que nós, brasileiros, vamos sofrer xenofobia por Covid-19 em breve. É muito triste, mas é a vida, né? A gente está lutando contra isso também. Perfeito. Eu queria voltar só um pouquinho Você também já abordou isso, acho que na sua primeira resposta, mas sobre no Brasil, a atuação do Médicos Sem Fronteiras, ela está, como você bem destacou, focada nas populações mais vulneráveis, né? Então, usuários de drogas, migrantes, refugiados, idosos, etc. Eu gostaria de detalhar um pouquinho com você de como é feita essa avaliação da atuação do MSF, tipo, de país para país. Como vocês avaliam qual vai ser o tipo de atuação em cada país, como tem atuação inédita, assim, em países desenvolvidos, por exemplo, né? Sim. Então, é muito importante essa pergunta, porque aí eu posso explicar um pouco dos nossos princípios, né, enquanto organização humanitária. Nós somos uma organização neutra, imparcial e independente. Isso, para nós, são os 3 pilares que sustentam Médicos Sem Fronteiras. Então, a gente não toma partido de conflitos, a gente não escolhe paciente baseado em cor, raça, religião, gênero. A gente só age baseado nas necessidades médicas. E, para isso, a gente precisa ser independente, ou seja, a gente precisa ter os nossos próprios recursos para que a gente se mova rapidamente em direção a responder essas necessidades, sem ter que negociar com estados, sem ter que negociar com militares ou sem ter que receber influências econômicas para esse ou aquele terreno, né? Essa ou aquela população. Isso para nós é muito chave. Por isso a gente tem 95% dos fundos de MSF são de pessoas físicas, como nós. Então a gente basicamente não recebe fundos públicos de países, especialmente países envolvidos em conflito. Então, a gente não recebe nenhum recurso dos Estados Unidos, por exemplo. Da União Europeia, a gente não recebe nenhum recurso porque somos contra o acordo União Europeia-Turquia, que impediu a entrada de imigrantes na Europa. Então, a gente decidiu não receber recursos de nenhum país europeu e nem da União Europeia. Então, no Brasil, a gente não recebe fundos públicos. Então, é muito diminuta a quantidade de dinheiro que a MSF tem que venha de empresas, no caso, empresas que não são farmacêuticas, nem de armas, nem a gente tem uma lista, obviamente, das empresas que a gente realmente não recebe, e de estados. Isso permite que a gente faça o que a gente chama de assessment. Então, a MSF chega num contexto e ela não se baseia nos dados oficiais estrito sensu, somente. A gente leva em consideração os dados oficiais epidemiológicos, evidente, mas a gente visita esses lugares com uma equipe médica técnica experiente. A gente avalia as necessidades dessa população, a gente desenha uma proposta de atuação naquele contexto, apresenta para as autoridades locais. Evidente que a gente negocia com as autoridades, porque a MSF não deseja substituir o Estado, nem deseja duplicar o trabalho do Estado, né? A gente precisa entrar exatamente onde o Estado não chega, no gap. Então, é assim um pouco que a gente funciona. Então, no Brasil também é assim. A gente está em Manaus nesse momento, a gente mandou uma equipe primeira, uma equipe de investigação, por assim dizer, onde ela conversa com todos os atores, visita as instalações de saúde, entende as necessidades e aí apresenta uma proposta para as autoridades de saúde, que é o que a gente está fazendo hoje, na verdade. Hoje a gente está negociando com o governo do Amazonas a ampliação do trabalho de MSF lá. Outra coisa que você acha que já abordou, mas é só para colocar um nome, se você puder novamente detalhar mais um pouco, que é a questão da securitização da saúde, né? Que veio muito à tona quando uma das primeiras medidas que os países tomam como, enfim, justificando que é uma medida de controle da doença, de tentativa de controle da doença, é o fechamento de fronteiras, o que é absolutamente problemático para populações, especialmente de imigrantes e de refugiados. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, assim, né, sua avaliação sobre essa que é uma das primeiras medidas que os países acabaram tomando, né?
Sim, essa é uma preocupação muito grande, Médicos Sem Fronteiras. A gente trabalha com população migrante refugiada desde a nossa fundação e a gente sabe exatamente o impacto na vida das pessoas do fechamento das fronteiras, né? A gente há anos acompanha a situação nos Balcãs, a gente vê a situação entre Zimbábue e África do Sul, por exemplo, a situação na Grécia, a situação na Líbia, a entrada na Itália. A gente conhece muito de perto o sofrimento humano das pessoas que estão fugindo de situações terríveis e dramáticas. Aqui no México, o triângulo ali centro-americano em direção aos Estados Unidos, em todos esses territórios, a MSF tem apoio a essa população. E a gente sabe o impacto econômico, em saúde física e mental, a quantidade de traumas que essas pessoas carregam por tentar uma vida melhor, né? E a gente assistiu e estamos tentando interceder por essa população no meio dessa pandemia, onde naturalizou-se o fechamento das fronteiras, e é uma medida global. Então, é muito complicado reverter isso no curso da pandemia. O que a gente tem lutado profundamente é tentar levar para as autoridades o impacto que isso tem na vida das pessoas, inclusive porque isso pode gerar aglomerações, se essas pessoas precisam de fato fugir dos ambientes onde elas estão. Vai ser contraproducente essa medida, porque esse fechamento pode gerar uma aglomeração de pessoas cuja transmissão de Covid vai ser inevitável. A gente tem pedido aos países que, por favor, não impeçam o atendimento médico de população migrante que já está em território nacional. Não é o caso brasileiro, né, onde a legislação brasileira permite que estrangeiros indocumentados possam acessar o sistema de saúde, ainda que não seja perfeito, mas em muitos países isso não existe. Então, o que a gente tem dito é, por favor, não façam isso no curso dessa pandemia, porque você não vai controlar a pandemia no seu país se você não permitir que essas populações acessem o sistema de saúde. Portugal, por exemplo, imediatamente permitiu que todos os estrangeiros sem documentos pudessem acessar o sistema de saúde. Sabe a decisão, essa é uma decisão importante de saúde pública. Então, a gente tem tentado levar isso e conversar com as autoridades nesse sentido. E uma preocupação que a MSF tem muito grande é que, assim que essa pandemia arrefeça, e a gente espera que ela arrefeça, né, que as medidas não sejam revertidas, que não sejam medidas excepcionais, que se naturalize o fechamento de fronteira. E isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista de ajuda humanitária para a população migrante. Perfeito. Entrando um pouquinho agora no papel do Brasil, o Brasil ele tem um histórico, né, de protagonismo na área da saúde. O Brasil foi muito atuante, teve uma atuação muito importante na questão do tabaco, do acesso a medicamentos, a questão do HIV. Então, eu gostaria de ouvir de você qual a sua avaliação sobre o papel do Brasil, ou qual ou deveria ser o papel do Brasil neste momento de combate à epidemia, como ele está sendo, se, enfim, está no caminho correto. Tá. Exatamente, recuperando essa sua pergunta, o Brasil deu exemplos incríveis nos últimos anos para a resposta à saúde global, né? Em propriedade intelectual, no reforço da agenda do desenvolvimento dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, por exemplo, agendas muito vanguarda, muito interessantes, que ficaram para trás. Não tem sido esse a tônica da postura brasileira hoje no mundo, né? Infelizmente, o Brasil mudou a resposta a HIV, por exemplo, dentro do Brasil, né? O que era o departamento de HIV hoje não tem mais esse nome. Então, houve mudanças importantes do ponto de vista da saúde. Mas o que mais nos preocupa nesse momento para a Covid-19 em especial, é o fato de que há mensagens muito contraditórias entre as autoridades no Brasil. Então, autoridades federais falam uma coisa, autoridades estaduais falam outra, secretários de saúde falam outra, a OPAS fala outra, né, que é a nossa OMS aqui na região. Então, porque a mensagem de Médicos Sem Fronteiras no mundo inteiro por favor, sigam as indicações das autoridades de saúde do seu país, porque é muito importante que a população possa aderir às medidas de prevenção e de isolamento social, de afastamento social, porque é o que é possível nessa pandemia por enquanto. Na medida em que a população recebe informações contraditórias sobre isso tem impacto na saúde pública, na resposta do país à pandemia. Então, essa é uma preocupação importante para nós, e a gente tem tentado conversar com as autoridades e se manifestar publicamente também
na medida de que a gente, como organização médica, precisa dizer que medidas contraditórias ou narrativas contraditórias não são positivas para responder a uma pandemia com transmissão tão violenta e com tantas mortes e que vai gerar colapso do sistema de saúde, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente tem pedido ao governo brasileiro, que a gente espera um protagonismo brasileiro, é em relação à população indígena, né? A população indígena brasileira, historicamente, sofre com variações de atenção à saúde, tem um sistema especial, isso é muito importante reforçar esse sistema específico para a população indígena, e a gente tem tentado fazer com que o Brasil olhe mais para essa população. Eu vou entrar um pouquinho, eu queria fazer mais uma pergunta específica, um pouquinho mais específica, digamos assim, depois eu queria abrir para mais duas finais e que são mais gerais assim. Então, para finalizar a chave de uma coisa mais específica, a pergunta é qual é a importância de sistemas públicos de saúde no combate a essa epidemia? Qual a diferença que isso faz para a atuação do próprio Médicos Sem Fronteiras e tal? Para nós, esse é um fator muito importante. O Brasil é um país continental, sem um sistema único de saúde que tenha a capilaridade que o SUS tem, eu não sei como o Brasil poderia ser capaz de minimamente responder a essa epidemia. O que a gente também vê em outros países é que em alguns países, um momento antes dessa pandemia, começava de novo a discutir FIIs, pagamento de contrapartida para a população para acessar o sistema de saúde. Nós sempre fomos muito contra essa medida. Sejamos ousados e busquemos outras fontes tributárias, de encontrar formas de cobrir os gastos em saúde da forma mínima, para que a população não tenha que fazer contrapartida na atenção médica, porque isso vai afastar essas pessoas, as pessoas mais vulneráveis, elas vão encontrar um obstáculo intransponível para acessar a saúde. Mesmo que essa contribuição seja mínima, tem populações que não têm o mínimo. Elas não têm um mínimo para comer, elas não têm condição de oferecer qualquer coisa para o Estado para receber apoio, resposta em saúde. Então, a gente vem lutando com esses temas de contrapartida e fazendo a discussão de que o acesso universal à saúde seria o melhor dos mundos para todos os países. A gente sabe que não é assim, mas num país como o Brasil, definitivamente, sem um sistema único de saúde integrado, articulado, com essa capilaridade, eu não sei como a gente poderia responder a essa crise. Já estamos enfrentando desafios enormes. Imagina sem o SUS. Bom, indo agora para o bloco final, que são perguntas um pouco mais, novamente, né, mais amplas, né, como foi a primeira, por exemplo, quais são as lições que essa pandemia, a gente já pode dizer que deixa para a saúde global, ou seja, como um todo, né? Talvez lições sobre por que chegamos aqui, por que aconteceu dessa maneira tão caótica, se a gente poderia ter um outro contexto, a gente pode construir um outro contexto para lidar com situações parecidas com essa no futuro, nesse sentido. Eu acho que uma lição que a gente precisa aprender com essa pandemia, eu espero que a gente aprenda, é que a pauta de saúde pública, de investigação, de inovação em saúde, ela precisa estar conectada com as necessidades das pessoas e não com a agenda do mercado. Essa é a primeira coisa. A gente vem há anos dizendo que estamos preocupados profundamente com uma superbactéria cujos antibióticos que existem hoje não sejam capazes de responder, porque a indústria não tem interesse em pesquisar antibióticos. É barato, não tem um mercado tão atraente, não é um medicamento de alto custo, não é um medicamento de uso crônico, não é tratamento dermatológico ou estético, então não é interessante. Isso tem que acabar. É preciso que o mundo compreenda que é preciso fazer inovação desde da inovação básica lá na bancada até o fim para possíveis eventos e doenças que são importantes para as populações. É inacreditável que até hoje a gente não tenha nada para dengue, que a gente não tenha nada para... Entende? Porque não é interessante para os países do norte, para os países ricos, mas a gente tem que aprender com essa pandemia de que isso é uma decisão ruim para o mundo.
a gente precisa investir em tecnologia e inovação médica para as necessidades das pessoas, incluindo as mais pobres, principalmente as mais pobres, que é a maioria da população mundial. Então, a gente espera que isso aconteça, a gente espera que haja um debate fino, importante, sobre a apropriação médica. Não é possível que as tecnologias médicas fiquem concentradas em meia dúzia de empresas dessa maneira. Isso é inaceitável. Princípios ativos de medicamento. Esse é um debate que ninguém está fazendo, mas é muito importante que se faça. Se a China e a Índia pararem de produzir princípios ativos para medicamentos, o mundo inteiro vai parar. É preciso que as indústrias químicas dos países de renda média se tornem eficientes de novo. O Brasil, por exemplo, perdeu o seu parque industrial químico nos anos 90. Nunca mais a gente produziu o princípio ativo para medicamento. A gente é completamente dependente. Completamente dependente. Só que se a China e a Índia pararem, e pararam agora, por uma razão que aleatória a eles, nós ficamos completamente dependentes. Então, é preciso rever as bases da inovação médica no mundo, eu acho. Para finalizar, assim, o tema da saúde ele está muito em evidência, claro, por motivos óbvios, né? Estamos no meio de uma pandemia, mas ao mesmo tempo em que ele está muito em evidência, ele chega ele chega diariamente na casa das pessoas, a população reflete sobre isso todos os dias, né? Ao mesmo tempo, existem importantes líderes globais que desafiam, tem uma postura um pouco até hostil e de descrédito, eu diria, né? Da atuação de organizações tanto internacionais como muitas vezes, inclusive, instituições nacionais, seja de pesquisa ou de outro tipo de atuação. A pergunta com a qual eu gostaria de finalizar é como você acha que o tema da saúde sairá desta crise? Se ele sai, não sei, fortalecido, tendo em vista esse tato cotidiano da população com o tema, ou se ele sai desafiado por causa da postura, principalmente desses importantes líderes, né? Eu diria, vou tentar dar uma resposta otimista para terminar. Eu entendo que a população mundial se deu conta de que saúde é algo que precisa ser cuidado, que todos nós somos frágeis, que nenhum país sozinho é capaz de responder a uma pandemia como essa e que a saúde é um direito humano. Eu acho que a gente faz muita discussão de direito humano como direitos civis e políticos, né? E como se isso fosse uma caixa isolada do direito à vida, que está colada com o direito à saúde. Então, é uma oportunidade para o mundo inteiro perceber que a saúde não é um acessório dos direitos humanos, ela não é um tema menor, é um tema central. E a forma como os países abordam esse tema hoje vão ter respostas com a vida das pessoas. Os países que estão em negação, os países que não aceitaram que essa doença é algo muito sério, eles vão pagar com a vida da sua população. Não há forma, não há solução mágica para solucionar isso. A economia é importante, ela é importante, mas acontece que se você tem um país de cadáveres, você não tem economia. Então, as pessoas vão ter que aprender isso pela dor ou pelo amor, assim, vão ter que aprender de alguma maneira. É triste, porque a gente sabe que quem vai pagar com a vida são as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as pessoas periféricas, as pessoas que já historicamente estão negligenciadas na sua atenção à saúde, né? Isso que é o triste, né? Quem vai pagar com a vida vão ser essas pessoas. Mas eu acho que é inexorável que essa realidade vai chegar para todos os países, como chegou na Itália, como chegou na Espanha, vai chegar em todos os países, infelizmente. Mas eu espero que a gente saia dessa crise entendendo que alguma coisa tem que mudar do ponto de vista radicalmente tem que mudar do ponto de vista de atenção à saúde. Não é possível que ela seja um direito menor, não é possível que seja um direito entregue para o mercado, não é possível que as organizações humanitárias sigam estando sozinhas em contextos onde é preciso que outros atores estejam, né, outros estados estejam. Então, vamos ver, vamos ter esperança. Tá certo. Bom, eu te agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho, Renata. Assim, Médicos Sem Fronteiras também, estendendo um pouco também o agradecimento e a admiração. Se você, já deixo aqui o meu muito obrigada. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Mas é isso, assim, gostaria realmente de agradecer e parabenizar muito pelo trabalho, desejar, enfim, boas vibrações para que tudo saia da melhor maneira possível, né, nesse contexto.
Eu que agradeço, Lívia, por esse convite, por essa oportunidade. Eu tenho muito carinho pelo IES pessoalmente, mas Médicos Sem Fronteiras é uma organização que é muito amada no Brasil, para nossa sorte, né? A gente chegou em 1991 para trabalhar com a população indígena em Yanomami, em Roraima. Olha só, hoje em dia a gente voltou para Roraima. E a gente sempre foi muito acolhido por esse país, embora eu estou falando aqui não como uma brasileira, mas como um membro de Médicos Sem Fronteiras. Então, eu acho que a gente está fazendo tudo que a gente pode pelo Brasil na resposta ao Covid, porque o Brasil merece, a gente é muito acolhido nesse país. Que bom, fico feliz. Muito obrigada, então, Renata.